essa etapa do debate coube ao professor James nos levar por um percurso. Quer dizer, começamos com o tema da prospectiva, com os 3 cenários que nos foram apresentados. Obviamente existe a opção de deixar as coisas acontecerem, e aí ele levanta claramente o tema do custo da inação, quer dizer, se nada for feito, quais são as consequências. Em seguida, ele nos leva para as alternativas, o que deve ser feito já. E depois nós ouvimos do professor James a reflexão sobre as prioridades de ação, tanto para o Brasil como também para a nossa universidade, terminando com várias propostas de pesquisa e de extensão. Eu penso que com essa pauta nós temos toda a agenda de debate. Eu quero desde já antecipar que o professor James volta no dia 21 de novembro na jornada sobre o futuro do trabalho. E aí teremos também a colaboração dele para essa atividade, mas não tratando da prospectiva, mas vendo as implicações do que ele refletiu do ponto de vista de oportunidade de vidas significativas. E aí nós estamos falando dos jovens, quais são as oportunidades que abre essa reflexão para abraçar projetos de vida significativa no âmbito da universidade e fora dela. Nós sempre começamos com a prioridade aos estudantes, em seguida aos nossos professores e convidados. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Na sequência. Tudo bem. Por favor. Se puder se identificar, nome, curso, mais alguém do lado dos alunos, por favor, pode começar. Então, eu sou a Jaqueline, eu sou estudante de lazer e turismo da EASH. Aí eu estou pensando, tipo, qual é a realidade, tipo, na prática? Por exemplo, qual é o projeto que realmente vai ser realizado? O próximo, por exemplo, uma favela se transformar numa comunidade, alguma coisa assim. Qual é a prática? Bom, obrigado pela pergunta. É importante, e na verdade, algumas coisas já estão acontecendo. Então, você tem uma comunidade chamada Cantinho do Sol, onde foi feito um projeto muito bacana da prefeitura, no sentido de reurbanizar a favela, preparar áreas, criar áreas de lazer para os próprios moradores e para pessoas que vêm do entorno. Essa favela fica, e o nome politicamente correto é o de comunidades, mas eu acho que tem a distinção na minha cabeça entre o que era uma favela e o que hoje é uma comunidade mais estruturada. Mas ela fica em torno da represa de Guarapiranga, então ela também consegue atrair pessoas para oportunidades de lazer. Ao mesmo tempo, mas São Paulo tem a capacidade de atuar em várias frentes. A questão dos rios, a questão de reurbanização de diversas favelas, a prioridade inicial é retirar as pessoas das áreas de risco, tá? E reurbanizar e cuidar de relocar essas pessoas em áreas que tenham oportunidade de transporte, emprego, lazer e moradia, né? Não locá-las, depositá-las num ponto longínquo qualquer, onde elas não possam ter uma vida de comunidade. Eu sou o Fernando, do primeiro ano de Economia aqui da FEA. Em um dado momento da sua apresentação, você ressaltou o papel que a FEA pode ter nos próximos anos para tentar melhorar a questão do planejamento do Brasil. Nos últimos anos, houve uma demanda muito grande dos alunos por optativas no sentido de administração pública. Qual a sua opinião nesses pedidos? E se você acha que agora, por essa necessidade de serviços de maior qualidade e planejamento público, vai ter uma resposta melhor para a implantação desse tipo de coisa? Olha, eu acho que a FEA e os 3 departamentos têm atuado muito intensamente no lado de pesquisa e extensão na área pública, tá? Tanto pesquisando questões públicas de economia importantes. Eu acho que a FEA tem que ter uma voz mais ativa, mas efetivamente os professores têm feito isso,
E a extensão que tem sido feita pela escola e pelas fundações a ela associadas tem feito inúmeros projetos de apoio ao setor público. Quanto a um curso de administração pública, na minha opinião, a gente poderia certamente agregar talvez disciplinas eletivas. De início eu faria isso, tá? Agregar algumas disciplinas eletivas, tal, mais formados para essa capacitação, até porque haverá uma crescente importância no Brasil das parcerias público-privadas. Eu acho que a gente deveria, talvez, até enfatizar a qualificação de pessoas para atuar nesse campo, que é o campo ainda pouco explorado em termos de qualificação. Muito bem. Esse tema volta no dia 8, exato. Sim, por favor. Oi. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou da pós-graduação. E eu gostaria de saber a respeito dos espaços intersociais que você comentou, quando você tem áreas densas e essas áreas que ficam mais remotas, se vocês já existem alguns projetos a curto prazo para revitalizar essas áreas e melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida. Pós-graduação de que curso? Eu sou aluna especial, eu estou participando do processo. Em qual curso você está fazendo? No IRI. No IRI. Fernanda, olha, na prática, quer dizer, foi feita uma transição, como isso foi feito no final da gestão do Kassab, isso foi passado para o Haddad, e alguns dos temas foram, sim, desenvolvidos. Uma das maiores influências foi uma mudança na filosofia de adensamento. Se adotou essa ideia de adensar um pouco mais algumas regiões dotadas de infraestrutura e sistema de transporte, e, naturalmente, isso gera a possibilidade de você ter, fora dessas áreas, menos densidade espacial, né? E o uso disso para fazer pequenos parques, regiões verdes, etc. O primeiro passo foi dado, que foi de aumentar o adensamento em algumas áreas bem servidas para o transporte. Fazer isso de uma maneira geral implica numa mudança muito grande do uso do solo na cidade como um todo, que é uma coisa complexa. Barcelona fez isso, mas não é fácil. Oi, eu sou a Beatriz, sou formada em Economia aqui pela FEA. Eu tenho uma pergunta sobre como é possível fazer essa estrutura policêntrica na cidade de São Paulo, porque, ao meu ver, parece que aqui tem uma tendência natural de concentração de algumas atividades em algumas áreas. Então, por exemplo, tem Rua das Noivas, tem alguns centros que parece que vão formando essas economias de escala. Eu não sei se pode chamar disso, mas parece que em São Paulo existe essa tendência à concentração. E como é possível descentralizar isso e criar esses centros na cidade? Obrigada. Perfeito. Não, de fato, existe na teoria de localização, a gente fala, né, de teorias do local central, etc., onde você vai ter, é bastante natural que você tenha lá os lustres na Consolação, a Rua das Noivas, dos uniformes, etc. Isso provavelmente não vai acabar, mas o que se objetiva é ter em torno desses polos que são servidos por transporte, você ter serviços básicos, assim, ter uma infraestrutura adequada para comércio, para alguns serviços públicos, sabe, o centro de saúde. Isso é só reorganizar a lógica de como é que você institui essas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem em várias cidades, você tem o Federal Building. Então, você tem unidades que congregam vários serviços, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui como bom exemplo disso o poupa-tempo. Quer dizer, um poupa-tempo num local bem servido por transporte público, e moradia e comércio, ele reduz muito as necessidades de transporte do dia a dia.
Agora, comprar um lustre ou um vestido de noiva não são as coisas do dia a dia. Então, essas normalmente continuarão a ter uma dinâmica normal de uma cidade. Então, a ideia é, por exemplo, edifícios ou conjuntos habitacionais multiuso, que tenham moradia, escritório, comércio, eventualmente no mesmo prédio. Em Nova York é comum ter isso no mesmo prédio. Tá? Você tem que reconfigurar as regras de zoneamento, tem que mudar os zoneamentos, tem que mudar a questão de altura permitida de construção, e estimular, em algum grau, empresas a fazer isso. Que já houve algumas tentativas ainda, mas não muito bem sucedidas. Mas na hora, e o outro lado é desestimular o uso do automóvel. Em Manhattan, hoje, você constrói um prédio para 100 escritórios e você só pode construir 10 vagas de estacionamento. Então, não pode ir de carro para lá, porque é proibido construir espaço de estacionamento. Então, são políticas públicas mais fortes que vão moldando o uso do espaço urbano. Meu nome é Luciana, eu sou aluna especial aqui da administração e eu moro aqui em Pinheiros. Eu sempre andei muito, sempre fiz muito uso dos serviços ali da região. E eu vi esse adensamento com a chegada do metrô e tem um centro de ônibus ali, né, bem grande. Então, tem toda essa política de adensamento, subindo, os equipamentos urbanos melhorando muito. Só que, em consequência disso, as pessoas com menos condições foram embora. Houve uma mudança de perfil, uma mudança de serviços oferecidos. Então, eu queria saber que tipo de políticas a gente pode fazer para que, quando vem a melhora nesses centros, as pessoas com menores condições não sejam expulsas, porque elas acabaram indo para a periferia, lá longe, para lugares piores. Esse é um fenômeno que, em inglês, se chama de gentrification, né? Eu não sei se tem uma palavra boa em português para isso, mas é um problema. Esse é um problema muito difícil de contornar. Uma das formas é o de você definir padrões de construção habitacional que sejam explicitamente destinados para isso. Ou seja, se fizer um apartamento de classe média alta, você tem que fazer um apartamento pequenininho, para atender um outro público. Mas é muito difícil de fazer isso. Em alguns lugares dos Estados Unidos, você faz isso através de incentivos fiscais. Quer dizer, você tem rent control, o que é muito difícil de operar bem. Eu não acredito que seja uma boa solução. Então, é difícil fazer isso, mas São Paulo tem um nível de renda bom, e a chave é de fazer, nessas intervenções urbanas, tentar assegurar que você tenha moradia para as diferentes camadas sociais. Mas não é fácil. Isso é porque o terreno ficou muito caro no centro e não tem nenhum mecanismo ativo para combater isso do ponto de vista do poder público, né? Para, por exemplo, reduzir os impostos, talvez, para quem fizer uma moradia popular numa região mais central. Professor, bom dia, aliás. Guilherme, sou Economia FEA da turma 97. Esse plano, essa pesquisa, é específica para São Paulo, evidente, mas foi pensado em algum momento, nessa pesquisa ou mesmo em sua trajetória acadêmica, profissional, uma expansão, adaptação desse plano para outras metrópoles nacionais e mesmo regionais do Brasil? Eu sei que resolver o problema de São Paulo é algo evidente, mas em termos federais, em termos nacionais, porque São Paulo reflete o melhor e o pior de algumas capitais, e isso poderia talvez ser oferecido, adaptado, moldado para quem tiver interesse político e financeiro. Então, qual foi, teve essa preocupação?
A resposta é bom, a preocupação sim, mas a ação não. Ok? Eu acho que o Ministério, chegamos a conversar um pouquinho, mas não avançou, com o Ministério das Cidades, que seria naturalmente, eu acho que deveria ser interessado nisso. Conversamos também. Uma das dificuldades de São Paulo é integrar melhor a região metropolitana, porque são 29 municípios e que, de fato, esse projeto foi feito, patrocinado, e o foco foi o município de São Paulo, e que não é o ideal, porque o ideal é tratar de maneira integrada da região metropolitana, pelas todas as interconexões. Mas, sim, eu acho que faria muito sentido pensar nacionalmente, numa versão nacional dessa abordagem, sim, porque o problema acontece de maneira até mais grave em outras cidades. Última pergunta. Professora, eu sou Ana Lúcia, eu sou convidada, sou profissional em comércio exterior, e São Paulo vai crescendo muito, né? Então, essa questão do adensamento, ela vai sendo resolvida. Hoje, muitos bairros têm vida própria, você tem mercados, você tem bancos, tem tudo, mas aí a periferia vai crescendo. E, então, aquela questão do projeto a longo prazo. No Brasil, a gente sempre pensa a curto prazo. Esse projeto foi feito junto com a prefeitura. Eu entendi que, a princípio, que foi com a Haddad, mas depois se informou com o Kassab. Então, eu quero saber, com relação à prefeitura, o senhor sabe se isso virou realmente um plano de ação, né? E se isso foi feito projetos para implementação de planos de ação, se você teve esse feedback, está tendo por parte da prefeitura, vamos ter uma mudança agora, como é que isso está acontecendo aí na realidade? Olha, como eu citei, houve alguma influência sobre a gestão do Haddad. A prefeitura, devo dizer, a prefeitura tem uma equipe técnica na área a Secretaria de Planejamento Urbano, tal, extremamente competente e muito bem formada. E, de uma maneira geral, essa equipe, a maior parte dela se manteve. Então, a memória técnica se mantém. Alguns dos conceitos foram, sim, foi dado continuidade pela gestão Haddad. Eu acredito que o João Dória virá um pouco mais alinhado com o foco que nós demos. Nós demos um foco inédito do ponto de vista da prefeitura, que foi de falar da competitividade de São Paulo, porque, na prática, uma cidade concorre para atrair investimentos, empresas assim de ponta e que pagam bons salários, etc., com outras cidades. A gente concorre, São Paulo concorre com Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Miami e Santiago, no Chile. Tá? Principalmente essas. Como é que, então, é importante ter essa continuidade? Nós tentamos criar um grupo empresarial, um conselho consultivo empresarial para ajudar a dar continuidade. O Haddad descartou esse grupo, né? Então, a gente acredita que teria uma visão um pouquinho mais pró-business, assim, e que vai permitir uma articulação melhor disso, porque nos outros países, especialmente nos Estados Unidos e em Londres, a participação do setor privado foi muito importante para assegurar a continuidade desses planos. Isso foi muito importante. Com isso, nós estamos começando a encerrar, nós temos mais uns 10 minutos. Duas reflexões que eu te peço, as tuas considerações e a tua experiência, James, e depois você encerrará essa nossa jornada. A primeira delas tem a ver com a disponibilidade de poupança a nível internacional, com vários países pagando taxas de juros negativas. Como, na tua opinião, seria possível uma cidade, ou um estado, ou um país, mas especialmente estamos falando de São Paulo, isso pode servir para os demais, pode construir um ambiente atraente a essa poupança internacional, não precisando ir aos 14% de juros, mas utilizando uma prática, vamos dizer, uma remuneração do capital
dentro de padrões de países desenvolvidos, e que permitiriam, então, gerar retornos tanto para as empresas de seguro, como também as outras entidades que precisam de rentabilidade de longo prazo, e, ao mesmo tempo, nos ajudarem a resolver os problemas de infraestrutura. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e está um pouco estimulada pelo comentário da Luciana Castilha, será que nós não vivemos uma retórica kantiana e uma prática obesiana? Quer dizer, será que nós não estamos sempre nos nossos planos promovendo a igualdade, a equidade, mas quando vem na prática, a tendência é a lei do mais forte, e quem acaba sobrevivendo é quem sabe se adaptar, e não necessariamente essa lógica racional que você tão bem apresentou. E isso significa, será que em estudos como esses são incluída a questão dos valores da sociedade que está ajudando a construir o futuro? Será que nós conseguimos mapear o que exatamente são os nossos valores, ou nós vivemos essa quase esquizofrenia entre uma retórica humanista, universalista, integradora, e uma prática que é excludente e egocêntrica? Realmente é uma dúvida. Eu me pergunto se a questão dos valores é um tema que você inclui quando esses trabalhos são feitos, e caso sim, como você pode nos ajudar a entender a intimidade do sonho futuro da nossa sociedade. Ok, bom, vamos tentar a mais fácil primeiro. Certamente capital internacional existe para investir em projetos bons. Uma das limitações com a qual nos deparamos na elaboração do plano foi a da legislação brasileira, que limita os níveis de endividamento das cidades, que é uma legislação, acho que feita com toda a boa intenção de evitar erros grosseiros de gestão financeira nas cidades. Mas no caso de São Paulo, passou a ser, era uma limitante. Quer dizer, na verdade, diríamos assim, tem dinheiro, o governo poderia tomar dinheiro emprestado, mas tem limitação em termos legal, em termos dos seus limites de endividamento. Acredito que uma das formas de contornar isso é tentar trazer com mais intensidade o setor privado a investir na infraestrutura urbana mesmo. Tá? Isso pode ser feito diretamente, com supervisão, com mecanismos adequados de concessão, etc., do setor privado, do setor público. Né? Então, isso pode ser feito, é uma solução. Tentou-se fazer isso, procura-se fazer isso em algum grau com as intervenções urbanas, de nome específico, enfim, a intervenção urbana, onde você concede a reurbanização de uma área para uma empresa privada, assegurando os direitos dos moradores que estão lá, mas com um plano urbanístico novo e uso mais atualizado, intensivo daquela área. Isso gerou vários problemas. Na desapropriação, por exemplo, surgem discussões do tipo de qual é o valor correto de desapropriação e tal, que são, né? Então, uma loja que não declara notas fiscais diz que, né, não, eu faturo 10 milhões por ano. Não, mas você declarou 1 milhão. E daí como é que você define o valor da desapropriação? Enfim, surgiram vários casos desse tipo. A segunda questão, mas eu acho que a iniciativa privada é o fundamental para contornar um pouco esse perigo, que eu acho que é válido. No Brasil, a gente tem visto isso muito dos municípios se endividarem excessivamente. A questão dos valores, o modelo de trabalho que nós procuramos utilizar de uma maneira geral, e que eu não pude aqui entrar em detalhe, mas primeiro, de ser muito participativo, e também de trabalhar sempre com alternativas, com cenários que são diferentes entre si e que
dão ensejo a algum nível de escolha. Então, nesse estudo, uma das questões que ficou, que gerou mais dúvida, talvez a que gerou mais dúvida, foi a questão de que se queremos ser uma cidade competitiva e global. O público, em geral, não tem isso como sua prioridade número 1. Né? Eu devo dizer que me surpreendeu o empenho e a participação popular em pensar o futuro. Tá? Naquelas reuniões nas subprefeituras, etc., a nossa abordagem foi que cidade você quer deixar para os seus filhos? Tá? Sabe? Qual a cidade você quer que seu filho viva? Isso, as pessoas se engajaram assim, intensamente em discutir o futuro. Superou minhas expectativas nisso, né, nesse aspecto. Agora, a questão de incorporar diferentes valores, a gente procura abordar isso com o uso de diferentes cenários. Né? Então, tem um cenário mais voltado para atendimento básico, outro cenário mais competitivo, etc., né? Tentando trabalhar com isso, mas não é trivial. É muito importante reconhecer que existem diferentes visões de Brasil, de São Paulo, e a gente precisa discutir isso, precisa pôr na mesa e discutir. Tivemos experiências em empresas onde visões diametralmente opostas, elas só acharam algum espaço comum quando você traz todo mundo e coloca o problema realmente em discussão. Muito bem. Muito bem. Eu acho que isso fora do tema de hoje, mas é claro que hoje alguns países, o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, foram os países que mais explicitaram essas diferenças de construção de futuro. Quer dizer, visões Trump, Hillary ou Brexit, not Brexit, foi uma forma de polarizar esses valores. Quem queremos ser no futuro? No Brasil, nós não temos essa polarização. Nós tendemos a ter um discurso, uma retórica mais redonda, mais correta, o discurso correto, salvo algumas raras exceções que ocorreram durante o debate parlamentar. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra isso ficou muito mais claro. E, a partir daí, evidentemente, nós temos visões de futuro totalmente distintas. É bom lembrar que o Trump se formou na Wharton School of Business. Quer dizer, você tem um indivíduo que sai da elite e que critica a própria elite, mas é uma lógica tipicamente obesiana, como nós estávamos dizendo. Quer dizer, é o mais forte que vinga e, a partir daí, os excluídos devem ficar à margem da sociedade. Se não tiver mais nenhuma observação, nenhum comentário, em nome de todos, eu agradeço ao professor James e toda a equipe do professor James, que está na origem também dos trabalhos que ele tem liderado. Agradeço a presença de todos, que alguns de vocês eu tenho visto aqui durante os 4 dias, sempre vindo no mesmo horário e se beneficiando desse trabalho dos nossos colegas da universidade. O tema da cidadania participativa, da ação, será discutida especialmente olhando para o interesse público, e a intervenção na governança pública é um assunto que os estudantes da FEA estão liderando com a articulação da professora Ana Carolina. Isso ocorre no dia 8 de novembro, das 17 às 19 horas, nessa sala. Recomendo a todos virem aí, vocês vão ver os estudantes dirigindo o processo. Teremos entidades não governamentais presentes que fazem a ponte entre essa juventude e o setor público. E, finalmente, no dia 21, então, nós estaremos aqui a partir das 9 da manhã até às 17 horas, 18 horas, discutindo o futuro do trabalho. E, para aqueles que não estiveram nas sessões anteriores, essa é uma parceria da FEA 70 anos com a preparação da OIT 100 anos. A Organização Internacional do Trabalho rememora seu centenário em 2019
E convém lembrar que o sindicalismo surge como uma forma de lidar com o anarquismo que surgiu no seio, no meio das tragédias provocadas pela Revolução Industrial. Isto quer dizer uma exclusão absoluta, crianças morrendo nas fábricas, pessoas adultas sendo quase escravizadas para trabalhar no meio industrial. É através desse movimento anarquista que, mais tarde, com greves sangrentas e extremamente trágicas, é que o movimento sindical começa a surgir. Nós vamos pensar, então, nesse passado recente e também na construção do futuro. Que futuro nós estamos vendo para o trabalho no Brasil? É lógico que os colegas da UIT que virão, alguns de Brasília, outros de Genebra, vão trazer a leitura internacional. E para nós, com colegas da FEA e colegas de outras universidades, a jornada será marcada pelo tripartitarismo da UIT, isto é, a representação de governo, sindical e empresas. E a academia estará, então, mediando essa discussão com os trabalhos e as publicações que serão apresentadas. Professor James, professor Azzoni, professor Eduardo Haddad e a professora Narita são vários dos professores que estão escalados para essa jornada, junto com os demais convidados que a UIT e a FEA estão levantando para divulgar nos próximos dias a programação final. Ela está a 80% já definida, faltando alguns ajustes. De manhã, nós falaremos de economia verde e geração de emprego, dizer, como essa economia circular, essa economia verde cria novas oportunidades de carreiras e de projetos de vida significativo. E, na parte da tarde, nós vamos discutir, nos setores tradicionais, como nós podemos enxergar as relações trabalhistas evoluindo nos próximos 30 a 40 anos. Com isso, reitero os agradecimentos a toda a equipe do FEA 70 anos, a Cacilda está aí, a Lu Medeiros, a Rose, toda a equipe que tem ajudado a organização desse ciclo, e especialmente ao professor James Wright, que nos apresentou e nos brindou com essa apresentação. Eu peço uma salva de palmas para ele. Obrigado.